a proteção de Deus e em nome do povo de Bananeiras, declaro aberta a sessão ordinária de número 2238 da Câmara Municipal de Bananeiras. Convido o vereador Ramon Moreira para a leitura bíblica. Leitura bíblica, Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Feita a leitura bíblica, convido o vereador Nicodemos Costa para secretariar os trabalhos, na ausência do primeiro secretário Douglas Andrade da Costa. Convido mesmo para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão de número 2277, sessão ordinária da Câmara Municipal de Bananeiras. Aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2017 e 19, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Bananeiras, sob a presidência do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Estiveram presentes os vereadores Antônio Marque, Douglas Andrade, Gilson Rosário, Jorge da Silva dos Anjos, José Marcelo Bezerra, José Nicodemos, Lenilson Pereira, Paulo Rocha de Lima, Pedro Batista de Andrade e Ramon Moreira de Lima. Às 17 horas, o senhor presidente declarou em nome de Deus e do povo de Bananeiras aberta a sessão. Inicialmente, o senhor presidente determinou que fosse efetuada a leitura bíblica, a qual se encontrou no livro de Marcos, capítulo 1, e versículos 11 a 12. Em seguida, o senhor presidente determinou que fosse efetuada a leitura da ata da sessão anterior, a qual, após lida, foi aprovada por unanimidade. Logo após, determinou a leitura das correspondências e das matérias do expediente. Não havendo matérias para o expediente, em seguida, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o senhor presidente colocou em discussão as matérias da ordem do dia. Logo após, fez o uso da palavra o vereador Lenilson Pereira de Souza, que fez as devidas justificativas da matéria de sua autoria, aguardando a aprovação. Em seguida, o senhor presidente passou a presidência ao vice-presidente, o vereador Paulo Rocha de Lima, que facultou a palavra e, pela ordem, fez uso da mesma, o vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Ao fazer uso da palavra, saudou ao senhor presidente e fez as devidas justificativas das matérias de sua autoria, aguardando a aprovação. Logo após, fez uso da palavra o vereador Pedro Batista de Andrade Filho, que fez as devidas justificativas das matérias de sua autoria, aguardando a aprovação. Em seguida, o senhor presidente colocou em votação as matérias em deliberação. Requerimentos número 13, 14 e 15/2019, de autoria do vereador Lenilson Pereira de Souza. Requerimento números 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26/2019, de autoria do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Requerimento número 21, 28, 29 e 30/2019, de autoria do vereador Pedro Batista de Andrade Filho, aprovados por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente facultou a palavra e, não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente
declarou em nome de Deus e do povo de Bananeiras encerrada a sessão, determinando que fosse lavrada a presente ata, a qual segue devidamente assinada após sua aprovação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bananeiras. Lido a ata. Em votação, a ata da sessão anterior. Aquele vereador que for a favor, permaneça como se encontra. Ata aprovada pelos presentes. Convido o senhor secretário, vereador Nicodemos, para a leitura do expediente. Albanese. No expediente da sessão ordinária de hoje, dia 28 de fevereiro de 2019, está os seguintes requerimentos. Requerimento de número 31/2019, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a ligação e pavimentação das ruas Bica do Livramento e vereador José Henrique Pereira, Centro Bananeiras PB, de autoria do vereador Ramon Moreira de Lima. Requerimento número 32/2019, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito e secretário municipal de Educação, solicitando a implantação de escola bilíngue no município de Bananeiras, de autoria do vereador Ramon Moreira de Lima. Requerimento número 33/2019, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando do mesmo reforma da garagem municipal, de autoria do vereador Jorge da Silva dos Anjos. E o projeto de lei número 3/2019, que altera o anexo 2 da Lei Municipal 696, de 23 de dezembro de 2015, e das outras providências, de autoria da mesa diretora. Esse é o expediente, presidente. Feito a leitura do nosso expediente, comunico aos senhores vereadores que o vereador Gilson Rosário justificou a ausência em virtude do pai estar sendo cirurgiado. Ainda informo aos senhores vereadores que na sessão anterior se solicitou mudança do horário das sessões e aguardamos ainda a posição dos líderes das bancadas para agendarmos a reunião, pedindo ainda que os interessados, no caso o vereador Douglas Andrade, formalize o pedido, ou então o vereador Antônio Marques, que fez a leitura no plenário. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Ramon Moreira. Presidente, fazer o requerimento de forma verbal e peço licença aos demais vereadores para que essa propositura seja de autoria coletiva, que a Casa proponha moção de pesar às famílias enlutadas da professora Terezinha Pinto e Dona Estelita. Terezinha Pinto, professora, diretora da Escola Xavier Júnior, residente na rua Castro Pinto, faleceu no último final de semana passado, próximo passado, e também a família da senhora Estelita, que morava nas proximidades da rua, na verdade, da Praça da Bandeira, na Igreja Matriz Dona Esté, popularmente conhecida. São duas bananeirenses, queridas por toda a comunidade, que partiram dessa vida, mas ofertaram a essa cidade as suas contribuições. Duas mães de família, pessoas que estavam no dia a dia vinculadas à história da nossa cidade. De modo que eu peço a Vossa Excelência que seja aceita essa propositura, seja incluído para a próxima ordem do dia e que seja feita a comunicação de praxe às famílias. Obrigado, presidente.
feita a fala do vereador Ramon Moreira, e continuando no que dizia, os senhores vereadores terão aí o prazo, inclusive do carnaval, para meditação e apresentação da solicitação. Questão de ordem do vereador Antônio Marques. Excelência, gostaria que, como aqui semana passada fiz o requerimento verbal e, no caso, com a justificativa oral sobre a mudança, tendo em vista até uma questão de bom senso, também, tendo em vista o nobre colega Douglas Andrade não poder participar das sessões neste horário devido ao seu curso de medicina. Portanto, reitero a solicitação e que possamos colocar em votação, se possível. Gostaria também, senhor presidente, que Vossa Excelência pudesse aqui, como falou aí os líderes da oposição e líder da situação, os quais eu acredito a oposição já tem uma definição, só que a situação não tem. Não sei se Vossa Excelência já tem o conhecimento, porque o nobre colega, o bacharel de Direito aqui, Pedro Batista de Andrade Filho, ele no momento, ele abdicou do cargo, renunciou. Então, a não ser que ele repensou e volte a baixar a caneta como líder da situação, que será um orgulho para nós. Mas isso aí é uma decisão pessoal. Então, vamos mais agradecer. Eu ainda tinha conversado, o vereador Gilson tinha me procurado e acredito que ele, se não reuniu, irá reunir a bancada de oposição para deliberar sobre o tema. Da mesma forma, igualmente, a bancada de situação, que tenho sem dúvida que superará este fato de ainda não ter um líder. Digo a bancada, não o governo, o líder da bancada, que foi escolhido um vereador, e eu tenho certeza que ele irá aceitar. Mas ouço na questão de ordem, para tratar do que realmente é a questão de ordem, o vereador Pedro Filho. Questão de ordem, senhor presidente. Apenas para, já que o vereador Antônio Marques me cita nesse momento, e eu já me pronunciei em relação a este fato outrora, eu reitero que, como já disse anteriormente, eu renunciei à condição de líder da bancada e solicito a Vossa Excelência que nos dê a oportunidade de discutirmos e que possamos trazer na próxima sessão uma indicação da liderança para que a situação não fique sem líder. Muito obrigado, senhor presidente. Sim. Feito essa primeira parte, declaro aberto o tema livre, convidando o vereador Nicodemos para uso da palavra no tempo regimental. Boa tarde, senhoras e senhores, a toda a mesa diretora, na pessoa do presidente Kilson Danta, a todos os demais vereadores, na pessoa do vereador secretário Marcelo Bezerra, e a todo o público presente que nos honra aqui com o carinho da sua atenção, do seu prestígio, aqui na pessoa do artista Sérgio Popular Lambai, o grande artista da MPB aqui da nossa terra e outros gêneros. Quero dizer que é uma satisfação novamente voltar a essa tribuna. Inicialmente, dizer que rezamos a Deus para que o pai do vereador Gilson tenha sucesso em seu procedimento cirúrgico, não é isso? E
tratando dos temas do dia ou da semana. Essa semana, não é? A Caixa Econômica Federal vem corroborar com aquilo que nós da oposição já denunciávamos por diversas vezes e que os próprios servidores de Bananeira, aproximadamente 800 servidores, já comprovavam há quase 2 anos, todas as vezes que vai até a Caixa Econômica ou ao Banco do Brasil, atrás de contrair um empréstimo ou de financiar um carro, uma moto ou uma casa, e não consegue simplesmente porque a Prefeitura de Bananeiras não consegue se manter em dia por quase 2 anos, não consegue ficar em dia com as agências bancárias. O que é muito estranho e muito suspeito, porque nós sabemos que quando um funcionário pega um empréstimo consignado, muitas vezes sai mais caro do que pedir a qualquer agiota por aí afora. Se você pegar hoje 10 mil reais de empréstimo consignado, sendo funcionário dessa prefeitura, para pagar em 4 anos, por exemplo, você vai pagar aproximadamente 21 mil ou mais. Vai ser arrebentado de trabalhar só para pagar imposto. Você pega 10, paga 20, 25, não é? Então, veja que o funcionário paga, aquele que já tem empréstimo, paga rigorosamente em dia suas parcelas, porque ele não tem querer, ele nem pega nesse dinheiro, a prefeitura já faz o desconto, já há uma ordem para isso, e, lamentavelmente, não repassa para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. E aí a pergunta que não quer calar: o que é que se faz com esse dinheiro? Não é? Porque não é verba. A verba o prefeito, com autorização aqui dos vereadores, ou se já tiver previsão para determinadas secretarias, ele administra como deve ser administrado. Agora, dinheiro de empréstimo consignado não é verba, que o prefeito faz o que quer. Dinheiro, por exemplo, dos descontos previdenciários, também não é verba para o prefeito meter a mão e conduzir para onde quiser, não é? Então, essas coisas muito nos indignam, vereador Marcelo. E aí, eu lembro que aí algumas semanas atrás se tentou colocar em dúvida o posicionamento dos vereadores de oposição sobre essa questão. E a verdade é que se existia uma oposição séria, com todos os respeitos às que vieram antes, que tem o meu respeito também, mas se existia uma oposição séria, que o que diz e o que faz prova, é essa oposição que existe hoje em Bananeira. Tanto é que nunca respondemos um processo pelo que falamos aqui ou na rádio. Porque trabalhamos pautado na verdade. Daí porque eu entendo quando o vereador Gilson, a euforia do vereador Gilson aqui, quando respondeu à imprensa, ao Expresso BB e vários sites aí, dizendo o seguinte: pautados na coerência e no compromisso com a população e os funcionários públicos de Bananeira, tendo a verdade e transparência como alicerce da oposição, venho expor publicamente e reafirmar que a atual administração trata com total desprezo e desrespeito os funcionários públicos do nosso município. Há vários meses, os mesmos vêm sendo humilhados e prejudicados, graças à irresponsabilidade do prefeito constitucional de Bananeira. O mesmo, de forma premeditada, se apropria indevidamente das mensalidades recolhidas dos contra-cheques dos funcionários que têm empréstimos consignados e que é de obrigação da prefeitura repassá-los logo quando descontados, já que os montantes são dos vencimentos dos funcionários e não da prefeitura. Fato esse vem impossibilitando dos mesmos renovarem ou adquirir novos empréstimos consignados. E aí fala com razão o vereador Gilson. E eu não poderia deixar de acompanhar, como tenho certeza, nosso amigo Matheus muitas vezes falou no programa de rádio, o vereador Marcelo, o vereador Nicinho, porque é lamentável que o funcionário seja tratado dessa forma. E aí, para nossa surpresa, já que alguns colegas quiseram botar em xeque o que a gente fala aqui, dizendo que não, a prefeitura está em dia e tal, aquela coisa toda, né?
Então, para bem da verdade e a tranquilidade dos servidores que precisa saber onde estão os problemas, a Caixa Econômica, no ofício de número 25/2019, a Agência de Bananeiras, em resposta a um requerimento protocolado pelo vereador Gilson, responde ao Poder Legislativo da seguinte forma, dizendo que, conforme solicitado, através do requerimento número 1/2019, de 18 de fevereiro de 2019, informamos que o contrato de consignação existente entre a Caixa e a Prefeitura Municipal de Bananeiras encontra-se nesta data em atraso. Atraso de mais de 30 dias. Mas, lamentavelmente, não é só isso. É mais. Vereador, porque parece que eles estão pagando e está sempre ficando um adentro. Concedido, vereador Pedro. agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade do aparte. Eu estou ouvindo o discurso de Vossa Excelência e entendo o papel da oposição, e ele tem que existir. Quando a oposição vai à Caixa e pega uma certidão informando que o município naquela data estava inadimplente, Vossa Excelência faz o seu papel de oposição, certo? Eu não quero criticar essa parte, porque é o seu papel. E o município ele tem que estar em dia com esses débitos. Questões outras, muitas das vezes, fazem com que o município atrase. Até uma negociação de juros com a própria Caixa. E eu não vou entrar nesse mérito, certo? Até porque Vossa Excelência fez seu papel como oposição, os vereador Gilson, vereador Nicinho e vereador Marcelo. Vereador Nicodemos, o que a gente não pode concordar são com os ataques que Vossa Excelência profere até nas redes sociais. Eu acompanho Vossa Excelência nas redes sociais e até ia conversar com Vossa Excelência antes da sessão. Um comentário que o senhor fez no seu Facebook, quando uma pessoa atacou também o prefeito, uma matéria que Vossa Excelência divulgou. Em resposta, Vossa Excelência, abre aspas, citou: "Estou achando que ele vai terminar como pezão, atrás das grades. É muita safadeza para um prefeito só." Então, eu só peço a Vossa Excelência que, e aí não é com o prefeito Douglas, é com qualquer um, nesses momentos nós temos que ter responsabilidade e saber que nós estamos falando de uma pessoa, um pai de família, e nós temos que buscar a fundo para ver qual foi a real situação. Eu tive na prefeitura quando tomei conhecimento que existiam esses atrasos, e eles existiam, ninguém aqui está para esconder nada de ninguém, existiam, e eu obtive a informação, e junto à Caixa Econômica também, que a prefeitura estava negociando juros com a Caixa, porque o servidor ele paga um juro, Paulo, mais baixo, e o município, para arcar com isso mensalmente, negocia também a questão dos juros com a Caixa. Então, a resposta que eu obtive foi essa. Vossa Excelência fez o seu papel de oposição. Eu só peço, e aí eu rogo, que Vossa Excelência, na hora de atacar, na hora de tratar essas questões, procure não atacar a honra, não atacar a moral das pessoas. Isso serve para o prefeito Douglas, serve para outros companheiros, como o vereador Ramon Moreira, que a gente clama por respeito. Muito obrigado, vereador Nicodemos. E ao vereador Nicodemos que conclua. Finalizando, só para concluir, dizer o seguinte: esse é um cuidado que eu sempre tenho de não atacar a moral, a honradez das pessoas, porque eu não tenho nada de pessoal contra nenhum vereador e nem mesmo contra o prefeito. A nossa divergência é de ordem política. Ele tem um ponto de vista administrativo e eu tenho outra. E aquilo que eu acho que é errado, faço o contraponto. E o ataque foi diretamente a atitude do cidadão quanto personalidade pública no exercício da função, que deixa a desejar. Não por acaso que o Ministério Público e o relator do processo das contas dele também no Tribunal de Contas atesta que, da forma como as coisas estão, pela aplicação de recursos, contratação sem licitação, dentre outras ocorrências, como, por exemplo, a apropriação indébita aqui dos recursos que deveriam
sair do contra-cheque dos servidores, as contribuições previdenciárias que deveria ir para o Instituto. Só para concluir, presidente. Dentre outras irregularidades, que juntas daria de 6 a 10 anos de cadeia. Só está faltando agora só o Tribunal de Contas terminar o seu parecer e tudo indica que vai ser irregular as contas do prefeito e certamente vai ser aberto o inquérito junto ao Ministério Público para confirmar os indícios que existem das irregularidades, que está nítido para todo mundo, da mesma forma que nós da oposição também vamos fazer. Então, qualquer crítica no sentido que eu vi, pode ter certeza que só faz jus à realidade. No mais, agradecer a paciência, a contribuição de todos que participaram e até a próxima oportunidade. Com a palavra, o vereador Ramon Moreira. Senhor presidente, senhores vereadores, aos presentes no plenário da casa, aos que nos acompanham através das redes sociais, desejo a todos uma boa tarde, já se preparando também para um início de noite. Senhor presidente, eu tenho acompanhado, vivenciado várias discussões, vereador Marcelo, aqui na casa. Algumas discussões que rendem, vereador Nicinho, propostas, soluções para a nossa população. E é isso que o povo de Bananeiras espera de nós, presidente. Mas tenho também vivenciado um debate inócuo, que não constrói e nem é condizente com a história do parlamento, com a história da cidade, tampouco como de tantos outros vereadores que por aqui passaram. Em alguns momentos, as falas, as críticas, elas são tão contundentes que em alguns momentos elas se tornam agressivas. E o debate, o confronto de ideias, ela é inerente à política. Nós estamos aqui para confrontar, para debater, para tratar de assuntos que sejam de interesse da população de Bananeiras. E essa casa é a casa do debate. É a casa onde devemos, vereador Nicinho, em alguns momentos, até, eu não diria nos desentender, mas de nos conflitar. Desde que nesse conflito exista, como pano de fundo, uma causa nobre, vereador Nicodemos, para a nossa população. Semana passada, semana retrasada, eu fiz aqui um comentário que, depois de 15 dias, se espalhou nas redes sociais, que hoje é um campo de debate popular, onde todos têm a oportunidade de falar. Todos têm vez e têm voz. Mas, vereador Nicodemos, que me antecedeu, vereador inteligente, competente, um vereador trabalhador, que nós temos muito respeito, falava sobre as consignações do município de Bananeiras. E se propagou, vereador Nicinho, uma notícia por cada recanto desse estado, vereador Marcelo. E como diz o vereador Pedro, a oposição é importante, nós sabemos da necessidade da presença, da importância da oposição no debate democrático, respeitamos o seu papel institucional, respeitamos o trabalho de todos os vereadores. Em alguns momentos, nós também da situação
em alguns momentos, adotamos quase que uma postura, vamos dizer que de oposição, quando cobramos, quando exigimos. Fazemos isso internamente, junto a secretários do governo, a diretores, e fazemos isso também nessa casa. Basta consultar o histórico de votações, de debates, quantas vezes nós também fazemos publicamente as nossas cobranças. E isso faz parte da ação política, faz parte da atividade parlamentar. Mas nós temos, e aí é uma visão pessoal do vereador Ramon, e me perdoem e me permitam os demais, caso alguém discorde, nós temos que tratar nessa casa de assuntos que possam promover ações que gerem transformação na vida das pessoas. Eu, vereador Antônio Marques, tenho o meu modesto trabalho parlamentar. Sou humano, tenho falhas, não sou um super-herói. E quando falho, eu não vejo problema nenhum de reconhecer as minhas falhas, as minhas fraquezas. Qual o problema de fazer isso publicamente? Problema nenhum. Mas volto ao tema que iniciei, presidente. Se debateu intensamente as questões das consignações. Se espalhou por cada recanto desse estado uma informação que prejudica a imagem do nosso município. E é um problema, como diz o vereador Pedro Batista, que pode acontecer quando se questiona algum valor, quando se tem algum conflito nos números, enfim, é algo que pode acontecer. Mas eu estou de posse de um ofício 046/2009, assinado pela gerente-geral da Caixa Econômica Federal, na data de 28 de fevereiro de 2019, que diz o seguinte: conforme solicitado, informamos que o contrato do convênio de consignação existente entre a Caixa e a Prefeitura Municipal de Bananeiras, nesta data, encontra-se adimplente. Está aqui, na data de hoje, um ofício da Caixa Econômica atestando a adimplência, a quitação do convênio que tem com a Prefeitura Municipal de Bananeiras. Está em minhas mãos o ofício que depois eu poderei partilhar com os demais vereadores. Permita uma parte, presidente? Só depois que eu ouvir o vereador Antônio Marques, logo em seguida eu terei a satisfação de ouvir também Vossa Excelência. Então nós temos aqui um ofício. Esse ofício será que vai ter a mesma publicidade que teve algo referente à inadimplência? Será que vai haver a mesma publicação, a mesma publicidade? A nossa cidade tem problemas. E como disse, nós aqui tratamos dos problemas que existem na cidade. Existem falhas. E quem é que vai esconder as falhas para debaixo do tapete? Nenhum vereador dessa casa adota essa postura. Nenhum. Aqui nós tratamos, nós debatemos. Cada um com as suas conveniências políticas. Mas eu faço aqui um apelo, um pedido, que ninguém é obrigado a seguir. Eu estou nessa casa há 6 anos e 2 meses. Desde o primeiro dia que aqui cheguei, nunca destratei, nunca menosprezei nenhum colega parlamentar. Sempre tive a minha atividade pautada no mais absoluto respeito. Respeito. Mesmo divergindo muitas vezes, já dividi com meus colegas de bancada, em alguns momentos, até publicamente, a gente trava um debate mais intenso com os colegas da oposição,
Porque eu acredito que política não se faz mais como antigamente. Antigamente o lema é: se meu adversário não tem defeito, eu vou arrumar um para ele. Eu não faço política dessa forma e acho que as pessoas não esperam de nós uma postura dessa. Esses últimos dias, vereador Antônio Max, eu tenho recebido na minha casa pessoas que estão em dificuldade, inclusive em adquirir a alimentação do dia a dia. O desemprego assola o país todo. E parece que nesse início de ano isso se agravou ainda mais. Por onde você anda, sempre encontra pessoas com muita dificuldade. Se você liga um rádio, tem alguém pedindo um apoio. Fruto e reflexo do contexto que se encontra o país. É chegado o momento de nós darmos as mãos. Superar essas divergências menores, esses ataques gratuitos, muitas vezes somente para tentar desconstruir, denegrir ou fazer um ataque político. Eu acho que Bananeiras, nesse momento que vive todo o país em dificuldade, essa casa poderia, vereador Marcelo, dar um exemplo de nós, com nossas diferenças, vereador Nicinho, superarmos e possamos ofertar a Bananeiras um diálogo franco para enfrentar as dificuldades que existem, tentar proporcionar para a nossa população geração de emprego. E nós temos em Bananeiras um programa que tem conseguido gerar postos de empregos. Qual é esse programa? O Empreender Bananeiras, que firmou uma parceria com o Empreender Paraíba e trouxe para a cidade mais de 1.200.000 adicionado à nossa economia. Está fazendo a economia girar. Nós temos aqui em construção um complexo de piscicultura, que estando em pleno funcionamento, sem medo de errar, nós teremos a geração de 100 empregos diretos. Nós temos aqui uma atividade na construção civil que emprega inúmeros bananeirenses. E nós precisamos debater iniciativas públicas de apoio para esses empresários gerarem ainda mais emprego. Então, nós temos que tratar nessa casa desses debates. Tentar dar as mãos. Não adianta eu ficar trazendo aqui um ofício, o vereador Nicodemos trazendo outro. O que é que concretamente vai haver de resposta para a nossa população? Então nós precisamos, e eu faço esse apelo, de nós darmos as mãos, superando as divergências, que elas vão existir. Nós temos divergência nas nossas famílias. Você avalie num ambiente político de intensa disputa, de permanente disputa, vai existir. Mas nós temos que superar, porque o momento econômico do país é difícil e nós temos que superar juntos esse momento que o país enfrenta. Eu ouço o vereador, eu vou pedir a Vossa Excelência. O vereador conclua que Vossa Excelência, eu fui pedir, inclusive cortei o microfone do vereador Nicodemos, e Vossa Excelência já está 5 minutos acima do seu tempo. Eu vou pedir a Vossa Excelência só 2 minutos, que eu gostaria de ouvir o vereador Antônio Max e o vereador Nicodemos do meu aparte. Eu acredito que o vereador Antônio Marcos vai até dispensar a fala, para falar na fala do vereador Pedrinho Filho. Então, pedindo a Vossa Excelência só 1 minuto, e desculpa aos colegas conclua. pela falta de oportunidade de ofertar esse espaço, sempre enriquecedor, tanto do vereador Antônio Max, quanto do vereador Nicodemos. Mas eu quero pedir que nós passemos a debater de forma, vereador Paulo Brito, de forma mais importante os problemas que afligem Bananeiras e que podem trazer resultados para a nossa população. É lógico que nós não vamos esquecer
dos problemas do dia a dia. Vamos tratar também, mas de forma respeitosa, juntos, como muitas vezes essa casa se portou. E aí, presidente, eu, para concluir, eu digo o seguinte: isso não é um discurso populista. A minha trajetória nessa casa demonstra que as minhas ações correspondem ao que eu proponho nesse momento. Não estou interessado em voto de ninguém, até porque quem estiver pensando que eu tenho projeto para 2020, faltou combinar comigo, não está no meu projeto 2020. Quem tiver que coloque seu bloco na rua e vai fazer, mas não contem comigo, não estou interessado nisso. Está gravado, inclusive, podem distribuir. Não tenho projeto para 2020, vereador, mas eu acho que nós temos que dar resposta à população nesse nosso mandato. De nós nos unirmos, superarmos as diferenças. Todos aqui se relacionam muito bem e nós temos que superar esses momentos de dificuldade para tentar ofertar a Bananeiras oportunidades que possam gerar emprego e mais desenvolvimento. Muito obrigado, agradecer ao presidente e aos companheiros pela concessão que me fazem para poder ultrapassar o tempo. Muito obrigado e boa noite. Eu agradeço a participação do vereador Ramon Moreira e convido o vereador Pedro Filho. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, aos internautas que nos acompanham pela rádio e TV Câmara, bananeirenses. Hoje, senhor presidente, eu utilizo essa tribuna para tratar de alguns temas. Só pedir a Vossa Excelência um tempo aqui, alguém deixou uma agenda aqui, acredito ser do vereador Nicodemos, com o seu script que eu queria tratar. É de Ramon? Então, vereador Ramon, sua agenda. Senhor presidente, no dia de hoje eu tive a oportunidade de ouvir algumas reclamações de algumas mães que moram em Solânia, mas que têm seus filhos matriculados na rede pública municipal de ensino, e questionando por que o ônibus do nosso município não estava mais indo buscar os alunos de Solânia para Bananeiras. Após tomar conhecimento, estive na Secretaria de Educação, tratei com o secretário professor Genival. Ele me deu uma explicação, informando que achavam injustiça que Bananeiras recebesse pelos alunos de Solânia e que a Prefeitura Municipal de Solânia iria tomar conta desses alunos agora, e que não era justo que Bananeiras encaminhasse um transporte até Solânia para trazer os alunos de Solânia. E conversei com ele, mas também fui em busca do prefeito. Encontrei com ele na prefeitura hoje, indaguei em relação a este fato. Ele também utilizou da mesma resposta que o professor Renival. Eu apenas discordei em relação ao tempo, porque essa comunicação deveria ter sido feita com antecedência, vereador Paulo, antes do início das aulas. Se existia esse acordo com a Prefeitura Municipal de Solânia, esse acordo deveria ter sido feito antes das aulas, antes do início do ano letivo. Mas houve esse acordo, nós temos que tratar com serenidade essa questão. Acredito que nós, do Parlamento, eu faço parte do Conselho Municipal de Educação, nós vamos tratar desse tema. Eu vou convocar uma extraordinária para tratarmos desse tema, porque nós precisamos de mais explicações. Precisamos saber realmente, porque existem muitos alunos, Antônio Marques, vereador Antônio, que moram na divisa entre Bananeiras e Solânia. E muitos deles têm o endereço como Bananeiras. Então esses alunos, eles têm que ter acesso à educação aqui no nosso município. Então nós vamos tratar mais a fundo esse tema. Por enquanto é o que eu tenho para dizer às pessoas que me procuraram, que indagaram sobre esse tema. Já concedo uma parte ao vereador Ramon Moreira. Só parabenizar a Vossa Excelência pelo tema proposto, dizer que esse vereador também acompanha o entendimento de Vossa Excelência. Eu acho que nós temos que levar essa questão para o poder público tentar solucionar e esses alunos possam ter acesso à nossa rede municipal de educação.
Agradeço a Vossa Excelência. E, em oportuno, me solidarizo com Vossa Excelência em detrimento dos ataques que sofreu nos meios sociais por um pronunciamento que Vossa Excelência fez aqui nessa casa, informando que os repasses para os consignados perante a Caixa e o Banco do Brasil estavam em dia, e Vossa Excelência fez o seu papel de vereador, trouxe a informação e, infelizmente, o município realmente não estava em dia, vereador Paulo, pelo motivo que eu acabei de informar, que não é justo, os servidores não merecem passar por esse tipo de constrangimento, mas que acontece na administração pública. Que isso não seja uma máxima, que isso não seja corriqueiro. E eu concedo uma parte ao vereador Antônio Márcio, que me pediu. Concedo, vereador. Se possível, na sequência. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, e agradeço o espaço concedido pelo nobre vereador. Aqui ouvia atentamente as explanações dos colegas e em relação aos consignados, digo o seguinte, nobre colega Ramon, foi infeliz em pronunciamento antes da quitação do débito. A oposição está no trabalho dela. E eu estive na Caixa Econômica exatamente na segunda-feira, dia 26, e constava o débito em atraso de uma parcela vencida do dia 5/2. E fiquei aquela questão, se é um desconto na folha, é consignado, e por que não repassar imediatamente? Isto cabe não só ao prefeito, mas à equipe, principalmente ao secretário de Finanças. O dinheiro é do funcionário, que é descontado, consignado, e pode ter o prazo que for, mas o dinheiro é com fim específico, que é a quitação do débito contraído do empréstimo. Também questionei, portanto, a oposição está com razão e nobre colega Ramon, que aqui está, preocupado, também procurou informações e as informações são estas. Aqui também aproveitei a oportunidade, fui ao Bradesco, porque outrora o gerente do Bradesco procurou e me disse que vários ofícios e já procurou a prefeitura para que pudesse fazer a portabilidade, que é um direito do servidor desde 2006. E o Bradesco me disse que oferece vantagens, porque se tem um empréstimo na Caixa Econômica, vou dar um exemplo, há um desconto de 2%, o Bradesco oferece a 1,2%. E outras vantagens, até mesmo para aquisição de imóveis. E eu não sei por que a questão da portabilidade e, evidentemente, a assinatura de um convênio para que haja consignados. Isto também cabe aqui na nossa casa, excelentíssimo senhor presidente, que possa se dirigir ao Bradesco, já que esta casa, como mantém um convênio unitário, vamos dizer, somente com a Caixa Econômica, somente, e que possa oferecer e estender esse convênio para que os funcionários e vereadores possam usufruir das vantagens. Bradesco está aí, não estou fazendo, nem estou fazendo propaganda do Bradesco, estou apenas dizendo as melhores, o que há de melhor para o funcionalismo. A portabilidade é um meio legal. E cabe também, se não havia desconto, se há desconto na folha, porque o sindicato também não cobra e fiscaliza o repasse desses consignados. Também aqui, para finalizar, peço mais 10 segundos. Em relação ao alunado,
que o ônibus de Solânia, Bananeiras, que vai pegar alunos em Solânia, também no início da semana conversei com o excelentíssimo senhor prefeito e ele me deu a mesma explicação, que não é justo tirar alunos de Solânia para estudar em Bananeiras, mas é uma opção do aluno, é uma opção. O aluno não quer estudar em tal escola, ele procura uma escola onde ofereça melhores condições, onde ofereça um ensino de melhor qualidade. Sabemos que Bananeiras é referência no Brejo em ensino. E dizer que não são, a preocupação é o aluno do ensino fundamental, mas o aluno que está vindo de Solânia, muitos deles vêm para a escola normal, engrandecer nosso curso de normalista. Portanto, cabe e aceito esse convite que Vossa Excelência, na qualidade de presidente do Conselho Municipal de Educação, e eu, na qualidade de membro da Comissão de Educação, quero me fazer presente para abraçar esta causa. No mais, agradecer, muitas felicidades. Agradeço a participação de Vossa Excelência, me acosto em gênero, número e grau, todas as palavras que Vossa Excelência proferiu. Temos que tomar uma providência, até porque nos anos anteriores era praticado. O ônibus ia buscar os estudantes e vinha. Mas acredito que devido a essas modificações que aconteceram no modo do ensino aqui no nosso município, se necessitou, acredito que o Poder Executivo Municipal necessitou fazer essa alteração. Mas vamos discutir e vamos procurar a melhor solução para os alunos. Essa é a nossa missão e já convido Vossa Excelência para participar da reunião extraordinária que vamos convocar. Concedo ouço com atenção o vereador José Nicodemos. Excelentíssimo vereador Pedro. Pelo tempo, acredito que eu vou ter apenas um minuto. Eu ouço Vossa Excelência pelo tempo de 40 segundos. Ok. Só sobre a questão do empréstimo consignado, e eu agradeço as palavras do vereador Antônio, que vem colaborando. Veja, a mesma pessoa que emite um ofício após o pagamento da prefeitura é a mesma que emitiu um ofício atestando a inadimplência, não é? Ou seja, é uma administração que só funciona sob pressão. Faz quase 2 anos que, vez por outra, a gente passa por essa situação de ser questionado por servidores. Por que a prefeitura não quer dar uma margem para ele fazer um consignado? Por que a Caixa não quer fazer o empréstimo dele, ou o Banco do Brasil? Então, não é possível que o município só vai se preocupar de manter em dia a sua situação com as agências bancárias quando a gente falar aqui. Chega um ponto de ficar até constrangedor. Eu acredito que até Vossa Excelência passa por situações complexas, como o vereador Ramon, que não costuma derrapar, derrapou aqui mais por culpa da administração do que dele, né? Peço que conclua, vereador. Então é isso, só agradecer o espaço que Vossa Excelência me concede, e eu não poderia deixar de fazer esse registro, e que a administração se mantenha em dia. Tem como fazer isso, se quiserem fazer. Agradeço a Vossa Excelência pela participação no debate. Apenas, vereador, eu não critico e nunca vou criticar o papel da oposição, o real papel da oposição, que é de fiscalizar junto conosco e apontar quando existe erro. A gente faz aqui esse papel. Nós da situação, eu acabei de apontar um erro aqui da administração. O que eu não posso concordar e nem aceitar como vereador, como representante do povo, como cidadão bananeirense, é que sejam proferidos ataques a cidadãos de bem. A exemplo do vereador Ramon Moreira, que teve seu nome manchado nas redes sociais, taxado como mentiroso. Eu não aceito esse tipo de postura e acredito que Vossas Excelências têm que repensar esse tipo de atitude. A exemplo do vereador Marcelo Bezerra, que tem uma postura digna e de honra. Então, agradeço ao senhor presidente pela oportunidade de falar. Uma boa tarde a todos. Registrar a presença do ex-vereador Luiz Henrique, que prestigia nossa sessão no dia de hoje, a imprensa aqui presente, através do radialista Alex Oliveira, do Sistema Correio de Comunicação, a presença dos
senhores e senhoras aqui presentes acompanhando a sessão no plenário da Casa Aldom Bezerra, a todos que acompanham pela TV Câmara, pela Rádio Web Câmara, e que nos últimos dias, logo após a padronização desse serviço, a audiência tem aumentado consideravelmente. Então, de forma que a gente fica satisfeito e agradecemos a participação dos senhores. Transfiro a presidência para o vereador Paulo Rocha de Lima. Concedo a palavra ao vereador Quisso Dantas, pelo tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, em exercício, o vereador Paulo Rocha de Lima, senhores vereadores, público que nos acompanha em mais uma sessão ordinária da Casa Aldom Bezerra, com alegria sempre renovada em poder falar para a população de Bananeiras. Inicialmente, senhor presidente, colegas vereadores, dizer, como sempre tenho dito, que nós temos um papel importante, vereador Lenilson Pereira, de trabalhar pelo povo de Bananeiras, e especialmente pela melhoria da qualidade de vida. E nós temos que ter um comportamento que a população nos confiou, um comportamento decente, justo, ordeiro, responsável e, acima de tudo, com competência e eficiência. Esqueçamos os palanques, desarmemos as nossas mentes e possamos trabalhar coletivamente, todos nós parlamentares, pelo desenvolvimento do nosso município. Isso eu estou dizendo hoje e tenho dito desde que iniciei no mandato legislativo. Mas essa semana, colegas vereadores, recentemente, o Brasil virou, posso dizer, teve um momento de que a população brasileira, não estou falando nem a internacional, fez chacota com o ministro da Educação em virtude de um e-mail que solicitava das secretarias de educação que as escolas cantassem o hino nacional, gravassem e encaminhassem ao Ministério da Educação. Em partes, eu concordo com o ministro, eu acho que nós temos que zelar pelo nosso país, pelos nossos símbolos e, acima de tudo, nós temos que ser patriotas. É o que falta no nosso país nos dias de hoje. Hoje, nós, se formos perguntar nas escolas de ensino fundamental, os ensinos iniciais, a grande maioria não sabem cantar o hino nacional, nem o hino dos municípios. Do Estado é que não sabem mesmo. Eles não enxergam o país, a nação, como deveriam enxergar e como deveriam aprender, ser ensinados na fase inicial. Aqui em Bananeiras, no dia 10 de janeiro de 2014, foi sancionada a Lei 586, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação e interpretação das letras dos hinos nacional brasileiro, do Estado da Paraíba e do hino do município de Bananeiras, nas escolas da rede pública municipal e da outras providências. O ensino dos hinos nacional brasileiro, do Estado da Paraíba e do município de Bananeiras é obrigatório nas escolas municipais, o artigo 2º. O hino nacional brasileiro e do município de Bananeiras serão executados por ocasião de eventos oficiais promovidos pelo município, o inciso 1º. Isso tem sido cumprido, o inciso, porque todos os eventos oficiais do município, inclusive a Câmara Municipal, tem o hino nacional entoado e o hino do município. As escolas, não são todas,
mas nós temos algumas para não dizer 3, no município de Bananeiras, que as crianças cantam bem o hino nacional e o hino de Bananeiras. Ouço com atenção o vereador Paulo Rocha de Lima. Boa tarde a todos. Eu acho que, vereador, o que se questionou não foi a questão do hino nacional, e sim duas coisas que não se pode fazer. É exatamente a frase que Bolsonaro usou na campanha, e depois disso a imagem das crianças, que pela Constituição Federal é proibido por lei. Então, para que isso acontecesse, as escolas, as instituições de ensino teriam a obrigação de pedir autorização por escrito, não só aos pais, como também ao judiciário. Foi isso que se tornou nesse país um rebu, o pessoal questionando e até criticando. Eu acho com razão, não com relação ao hino nacional. É claro, todo mundo é patriota. Agora, com a frase que foi usada pelo então presidente, pelo atual presidente Bolsonaro, e também a imagem das crianças, essa sim foi questionada. Foi como a frase da outra ministra: homem veste azul, mulher veste rosa. Então foi uma coisa que ficou ridículo, como ficou também agora, eu acho que foi assim. Voltando com relação às solicitações dos vereadores e do prefeito, eu estava dizendo a Marcela e a Nicodemos aqui, que a Prefeitura Municipal de Bananeiras tem um convênio com a Caixa Econômica, só para concluir, que tem um convênio que até 30 dias a Prefeitura pode repassar sem nenhum problema. Então, eu vendo aqui o ofício que o vereador Gilson, através do vereador Nicodemos, era do dia 2, aliás, 5/2, até o 5/3, a Prefeitura estaria em ordem, segundo o governo rezado, entre Caixa Econômica e Prefeitura Municipal. Então, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e agradeço ao vereador Paulo Rocha de Lima e ouço com atenção o vereador Nicodemos, na sequência o vereador Pedro Filho. E sou rigoroso no tempo, 1 minuto. Nobre vereador Kilson Danta, na realidade a gente precisa ter um certo cuidado com o que alguns especialistas já diagnosticam como guerra híbrida, algo produzido nos Estados Unidos para atrapalhar, desviar o foco do que interessa para o que não interessa. Ora, o foco dessa semana era o quê? A vergonha que o Brasil passou na condição de capacho dos americanos, que o Bolsonaro tenta colocar, tentando ir lá para a Venezuela com história de ajuda humanitária. E no final o que o povo fez foi dizer que não queria esmola. Ao invés de meia dúzia de quilos de feijão pude, eles queriam mesmo era que liberasse os bilhões que estão lá da Venezuela nos bancos americanos. Mas o que é que faz? Vem um ministro enlouquecido com essa história de forçar diretores a botar a turma para cantar o hino e descantar o slogan de Bolsonaro. Tudo uma jogada para distrair a gente do que realmente estava acontecendo. Para que as pessoas deixem de se preocupar, por exemplo, com o feijão que era R$ 3,50 no governo Temer e R$ 2,20 no tempo de Dilma, e que hoje é R$ 9,00. Agradeço ao vereador então, Nicodemos. É isso. E o hino a gente tem que cantar mesmo. Agora, slogan de político, não. Agradeço a Vossa Excelência pela concessão da parte. Parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse tema que é de grande importância para a nação brasileira. Está faltando patriotismo nas escolas, no posto de trabalho, nas ruas. E isso que o ministro fez, ele cometeu um equívoco quando tratou dessa questão, o vereador Paulo Brito, de slogan de campanha, de filmar as crianças. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Mas, por outro lado, ele fez com que se cumprisse a lei. Existe uma lei federal que trata desse tema, criada pelo candidato a presidente derrotado, Fernando Haddad, na época que era ministro da Educação, foi iniciativa dele, certo? Que o hino nacional ele deve ser entoado uma vez por semana nas escolas da rede pública do nosso país. E o ministro pediu que fosse cumprida a lei. Concordo, é necessário. Nós estamos perdendo patriotismo, identidade, e nada mais justo do que essa solicitação do ministro. Discordei em parte com esse equívoco que ele cometeu, que depois se retratou, mas eu concordo que o hino nacional ele deve ser entoado nas escolas do município e do país. Outra coisa que o vereador falou numa parte, e aí já entrou no tema da fala de Vossa Excelência, que é em relação à ministra que disse que menino veste azul e menina veste rosa. Eu quero saber qual é o pai de família
que quando nasce o seu filho, ele vai vestir no menino uma camisa rosa e na menina uma roupa azul. Eu desafio qualquer um. Depois ele vai decidir qual a identidade que ele vai querer, qual o caminho que ele vai seguir, qual a identidade de gênero que ele vai seguir. Mas no momento do nascimento não existe. Eu desconheço o pai que veste rosa no filho e azul na menina. Muito obrigado. Agradeço a participação dos senhores vereadores e, como disse, é necessário se fazer a distinção. Não podemos utilizar nos dias de hoje tudo que se faz, qualquer ação com um vislumbre político. Nós não podemos dizer que a atitude de cantar o hino nacional só porque foi uma medida de um ministro do governo Bolsonaro, quem votou contra Bolsonaro vai criticar, vai repudiar. De forma alguma, nós temos que trabalhar, ter uma visão de futuro em prol do desenvolvimento do nosso país. Isso que todos nós devemos ter, todos nós juntos devemos, e em Bananeiras o nosso parlamento tem que trabalhar com esse objetivo. Não podemos discriminar ou politizar todas as ações ou as ações que porventura vemos. Concordo com o vereador Pedro Filho com relação ao rosa e o azul, e talvez tenha algum pai que possa ainda no futuro querer fazer a troca. Vereador Paulo Rocha de Lima, tenho certeza que ele não fez isso lá no passado. Muito obrigado. A presidência, Cristo Dantas, dentro do tempo regulamentar. Agradeço ao vereador Paulo Rocha de Lima. Encerrado o nosso... Mas hoje pode. Encerrado o tema livre. E visualizando o número, o quórum para as deliberações, declaro aberta a ordem do dia. Convido o vereador Nicodemos Costa para a leitura da nossa ordem do dia. Ordem do dia. Requerimento de número 16/2019, solicitando que seja marcado uma audiência pública para tratarmos sobre a situação atual do Instituto Bananeirense de Previdência Municipal, IBPEM. Haja vista que o parecer emitido pela Procuradoria do Ministério Público de Contas da Paraíba foi contrário à aprovação das contas anuais de governo do senhor Douglas Lucena Moura de Medeiros, prefeito constitucional do município de Bananeiras, relativas ao exercício 2017, de autoria dos vereadores de oposição. Requerimento número 27/2019, solicitando ao deputado federal Efraim Filho empenho no sentido de viabilizar, junto ao governo federal, ampliação do pagamento aos beneficiários do programa Dom Helder Câmara, neste município, de autoria do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Moção de aplauso número 01/2019. A comunidade católica de Nossa Senhora da Conceição, do sítio Jatobá de Baixo, neste município, em virtude das comemorações por ocasião dos 36 anos de fundação da referida comunidade, de autoria do vereador Ramon Moreira de Lima. Moção de pesar número 1/2019. A família enlutada da senhora Maria Bem-vinda de Mendonça pelo seu falecimento, de autoria coletiva. Feita a leitura da ordem do dia, e aí possamos seguir o regimento com o debate naquilo que for necessário. E aqui convido o vereador Ramon Moreira de Lima para a defesa da moção de aplauso 01/2019.
presidente, só fazer o devido encaminhamento da moção de pesar à família enlutada da senhora Maria Bem-vinda de Mendonça. Foi professora do município por vários anos, moradora do sítio Gruta de Antônio Luzia. Ultimamente vinha residindo no bairro da Xando Lindolfo, deixa numerosa família e prestou relevantes serviços à educação do município de Bananeiras. E essa moção de pesar, que recebeu a numeração 01/2019, é subscrita por todos os vereadores da Casa Legislativa. Quero propor, senhor presidente, a moção de aplauso número 01/2019. A comunidade de Nossa Senhora da Conceição, no sítio Jatobá de Baixo, que foi fundada em 18 de fevereiro do ano de 1983 pelo padre Silvano Rossi, pároco de Bananeiras. Ao longo destes 36 anos de existência, a comunidade tem desenvolvido um trabalho de evangelização e formação cristã, principalmente de crianças. Mas a atuação da comunidade não limita-se somente ao trabalho religioso. A comunidade, através de seus líderes de pastoral, tem desenvolvido importantes trabalhos sociais. A comunidade já construiu casas para famílias carentes e sempre está presente quando alguém da comunidade precisa de assistência. A comunidade do Jatobá, com o esforço e ajuda de outras comunidades vizinhas, construiu a Capela de Nossa Senhora da Conceição, um espaço sagrado, onde as famílias se encontram, se confraternizam, se casam, se batizam, enfim, ao longo desses 36 anos, a comunidade tem sido um sinal da presença de Deus naquela localidade. Essas são as razões, senhor presidente, que eu solicito de todos os vereadores a aprovação da presente moção de aplauso. Muito obrigado. Feita a apresentação das matérias pelo vereador Ramon Moreira, moção de aplauso 01/2019, a comunidade católica Nossa Senhora da Conceição, lá no sítio de Jatobá, de autoria do vereador Ramon, e a moção de pesar à família enlutada da senhora Maria Bem-vinda de Mendonça, professora deste município, de autoria coletiva. Em discussão, a moção de aplauso 01/2019. Não havendo quem queira discutir, apenas parabenizar o vereador Ramon Moreira pela propositura, dizendo que é uma comunidade que sempre festeja o seu padroeiro, que sempre realiza missões de cunho religioso e que merece que a casa aprove a moção de aplauso. Presidente. Vereador Nicodemos. É só para dizer o seguinte, que a comunidade está de parabéns. Todos os anos a gente vê o empenho da comunidade para realizar as atividades religiosas em razão da festa do seu padroeiro, manifestando a fé daquele povo. E poucas são as comunidades que encaram com devoção, que leva tão a sério sua cultura, de modo especial religiosa, como aquela, assim como outras, como Gamelas e outras aí, que merece toda homenagem e reconhecimento dessa casa, de modo que, desde já, adianto o voto favorável a essa moção de aplauso. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Moção de aplausos aprovada por unanimidade. Em discussão, a moção de pesar 01/2019. Vereador Nicodemos. A moção de pesar número 1/2019. A família enlutada da senhora professora Maria Bem-vinda de Mendonça,
pelo seu falecimento, que é uma moção de pesar de autoria coletiva a esta professora, em razão dos relevantes serviços que prestou, que fez parte da história dessa cidade e que certamente merece a lembrança desta casa, a solidariedade neste momento difícil que a família passa. Em discussão, apenas registrar também o nosso voto de pesar à professora Maria de Seu Zé do Doce, que foi professora do município e que contribuiu para a alfabetização e a educação dos nossos munícipes. E hoje a Câmara se solidariza com os familiares pela perda irreparável. Os vereadores que forem favoráveis, permaneça como se encontra a moção de pesar número 01/2019. Moção aprovada por unanimidade. Transfira a presidência para o vereador Paulo Rocha de Lima. Conceda a palavra ao vereador Quilson Danta para a defesa do seu requerimento número 27/2019. Senhor presidente, colegas vereadores, retorno à tribuna desta feita para a defesa de um requerimento que, por ocasião do impedimento regimental, estamos votando e apresentando no dia de hoje. O requerimento 27/2019 solicita ao deputado federal Efraim Filho empenho no sentido de viabilizar junto ao governo federal ampliação do pagamento aos beneficiários do programa Dom Helder Câmara neste município. O programa Dom Helder Câmara é um programa assistencial que presta assistência técnica na extensão rural e que tem trabalhado em Bananeiras com 49 famílias, que busca, evidentemente, de contextualizar a situação daquela unidade de produção agrícola e estuda os impactos sociais. Essas famílias, um percentual delas, são contempladas com um fomento, com a ajuda de custo, para que se desenvolva um projeto produtivo na unidade produtiva local. Então, o governo federal libera R$ 2.400 para que essa família possa investir em arranjo produtivo e que possa, através da assistência técnica, dos recursos destinados, elas possam ter um investimento e possa prosperar com relação à renda familiar. Então, de forma que a gente solicita a intervenção do deputado Efraim Filho, para que ele possa, junto ao governo federal, ampliar o número de contemplados com fomento. Hoje, o município, dos 49, 20 famílias serão beneficiadas. E essa solicitação é exatamente para que o restante, as outras 29 famílias, possam também ser contempladas com o fomento no valor de R$ 2.400. Muito obrigado, pedindo aos senhores que votem favorável e que o deputado possa articular e os recursos sejam destinados ao nosso município. Em discussão, requerimento número 27/2019, vereador Quilson Danta. Vereador Marcelo. Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite aos companheiros vereadores, aqueles que nos ouvem através da Rádio Câmara e que nos assistem também através da Rádio Câmara, da TV Câmara. Eu quero parabenizar o vereador Quilson pela sua propositura, porque, na verdade, eu não tinha conhecimento. E acredito que outros, algumas pessoas que possam se beneficiar não tinham conhecimento desse projeto Dom Helder Câmara. E com a sua articulação, acredito que vai ser realizado, pessoas vão ser beneficiadas, e é um pontapé para o pequeno agricultor de grande valia, porque se já com dificuldade, sem apoio nenhum, o agricultor já se beneficia da agricultura, e com esse apoio e com esse empurrãozinho de 2.400 anual, aquele que for beneficiado, acredito que vai valer, e quero deixar desde já ciente que serei favorável ao seu requerimento.
Há em discussão. Vereador Nicodemos. Presidente Paulo Brito, não poderia deixar de comentar esse requerimento, até porque se trata do pagamento de benefício a famílias carentes de algumas comunidades de bananeiras, que está no programa, pena que não é na maioria das comunidades. E dizer que todo projeto que venha para essa casa, todo requerimento que trate de botar dinheiro no bolso do povo, tem o meu voto, não quero nem saber de que lado vem, né, de oposição, de situação, porque a gente está vivendo um momento tão difícil que toda a estratégia que a gente puder fazer aqui no parlamento, e que o Poder Executivo, se tiver bom senso, também deve fazer, estudar estratégias, meios para botar o máximo de recursos possível na mão do povo. O povo está carente, está sofrido, e está precisando de todo o apoio possível do poder público, estadual, municipal, federal, nesse momento. E só Poder Executivo, Poder Legislativo, os deputados que a gente apoia, todos juntos, de mãos dadas com o povo, é que a gente consegue vencer esse momento difícil que Bananeiras e o Brasil passam. Então, essas eram as minhas palavras. Por mim, já pode votar. Há em discussão. Em votação, vereador que for favorável, permaneça como está. O que não tiver, que se manifeste. Discussão do requerimento número 27, 2019. Aprovado por unanimidade. No momento, devolvo a presidência ao vereador Kilson Dantas. Em discussão, em votação, convido o vereador Marcelo Bezerra pela oposição para a defesa do requerimento, a apresentação do requerimento 16/2019, que solicita audiência pública para tratar sobre a situação atual do Instituto Bananeirense de Previdência Municipal. Haja vista que o parecer emitido pela Procuradora do Ministério Público de Contas da Paraíba foi contrário à aprovação das contas anuais do governo do senhor Douglas Lucena Moura de Medeiros, prefeito do município. Com a palavra, o vereador Marcelo. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, presidente. Venho defender um requerimento da bancada da oposição, de autoria dos vereadores da oposição, onde vem pedir que seja feita uma audiência pública aqui nesta casa, para que seja explanado com mais esclarecimento, com mais nitidez, no que respeita ao IBPEM. Nós estávamos em outrora aqui nessa casa com o novo reparcelamento do débito do IBPEM, que se encontra com os servidores do nosso município. E então, nós vereadores, acredito que da oposição em situação, nem nós vereadores, nós não sabemos exatamente como se encontra o IBPEM de Bananeiras. E a bancada da oposição se manifestou, que é de praxe se manifestar, por motivo de não ter 100% de conhecimento como está a Previdência do município. E nós não poderíamos votar um parcelamento onde nós não temos 100% de conhecimento como se encontra. E aqui a oposição vem requerer, através de requerimento, e com certeza queremos o apoio dos vereadores da situação, que muitos também não têm o esclarecimento total de como se encontra a Previdência. E aqui nós pedimos, em prol de todos os servidores públicos do município de Bananeiras, uma audiência pública através desse requerimento, para que seja esclarecido para esses servidores, para que nós possamos votar. Que nossos votos nós podemos votar consciente do que realmente estamos votando. Agradeço a todos que puderem acompanhar e desde já uma boa noite a todos. Em discussão, o requerimento 16/2019, vereador Pedro Filho. Apesar de entender que um simples parecer ele não tem força de gerar nenhuma decisão, apesar disso,
eu entendo que nós não podemos nos furtarmos do debate. Acredito que ninguém tem nada a esconder. A bancada de oposição solicita aqui uma audiência pública para tratar em relação ao Instituto do nosso município. Eu, por mim, senhor presidente, não tenho nenhuma rejeição em relação a esse requerimento. Nós não colocamos poeira embaixo do tapete. Nossa postura aqui sempre foi nessa casa de não fugir do debate, e eu já adianto meu voto favorável a essa propositura. Em discussão, Presidente, vereador Nicodemos. eu desde já agradeço o posicionamento do vereador Pedro Filho. Esperamos contar com o voto da maioria, inclusive de Vossas Excelências de situação, porque eu acredito que a gente essa casa deve uma satisfação aos servidores públicos de Bananeiras. São aproximadamente 800 servidores que não sabem por que o rombo nas contas do IBPEM só até 2017 já passava dos 2.500.000 reais, e com o INSS transpassava os 950 mil. E, além disso, vale salientar que tem um projeto pedindo reparcelamento de projetos, reparcelamento das dívidas do município com o Instituto de Previdência. Então, eu gostaria da compreensão dos senhores para votar. Eu acredito que não é problema nenhum vir alguém das finanças da prefeitura e também do IBPEM dar luz aos fatos aqui. Quem sabe até alguém do INSS também, né? Que está aí, falta a prefeitura repassar quase 1 milhão, segundo o Tribunal de Contas, para que toda a sociedade, os servidores, quando a gente fala dos quase 800 servidores, não estamos só falando de quase 800 pessoas, mas sim quase 800 famílias de Bananeiras que precisa saber por que disso. Fica mais fácil para Vossas Excelências se explicar quando questionado sobre os fatos, e para nós da oposição, que temos a obrigação de dar respostas claras à população. Eu não quero que aconteça com essa Casa Legislativa, eu mesmo não quero votar às cegas um projeto de reparcelamento de dívida de prefeitura com o IBPEM, para depois não passar o constrangimento que eu já vi acontecer por aí, onde o prefeito vai preso, metade da Câmara dos Vereadores ou mais, porque aprova coisas irregulares, às cegas. E a única forma da gente aprovar as coisas sabendo o que está fazendo é os representantes do Poder Executivo vindo aqui esclarecer para onde é que foi o 2.500.000 que não entrou nos cofres do IBPEM e o quase 1 milhão que não entrou nos cofres do INSS. Eu acredito que isso não é agressivo com ninguém, é apenas para deixar as claras para os servidores que clamam por essa audiência pública, o sindicato e para todos nós votar sabendo o que está fazendo. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Paulo Rocha de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, seria muito bom, vereador Nicodemos, que realmente viesse. Naturalmente, isso aí a gente vai aprovar esse requerimento. Eu acho, como o próprio Marcelo disse, as coisas que tem que ser, digamos assim, se tornar claro, uma coisa que já é clara realmente, isso a gente sabe disso. Agora, seria muito bom que viesse alguém do INSS, estendesse essa audiência pública até alguém, era para poder eles dizer também e por que eles não repassam a parte que eles devem ao IBPEM, que são aproximadamente 4 milhões de reais. É uma coisa muito boa. Eu te devo 2 mil, te cobro. Aí tu me deve 3, não quer me pagar. Então seria bom, quem é servidor antigo sabe. Por exemplo, a minha esposa é uma das servidoras que já está há quase 25 anos. Então sabe disso. Foi repassado durante muitos anos, Luiz Henrique sabe disso também, ao INSS. Então, e cadê o dinheiro que o INSS deve ao IBPEM? Seria bom, é muito fácil dizer assim, a prefeitura tal, isso vem lá de Brasília. Cadê o dinheiro do próprio INSS, que é o maior rombo desse país, são não sei quantos bilhões, perto de 200 bilhões de reais. Então, todos nós sabemos que todas as previdências pequenas, existe rombo mesmo. Culpa, em grande parte, do próprio INSS. Se o INSS tivesse repassado perto de 4 milhões de reais, hoje a gente estaria numa condição bastante cômoda.
E os outros prefeitos anteriores, não foi só de Douglas, não. Isso, quando se pegou essa IBPEM, já estava praticamente sem dinheiro também. Então, tem vários prefeitos anteriores que fizeram a mesma coisa. Que o custo do IBPEM hoje é só com a folha de pagamento, é aproximadamente mais de 350 mil reais. Entendeu? Isso inviabiliza esse sistema previdenciário de todo o país. Vossa Excelência sabe disso. Os estados estão com o IBPEM falidos também, sem dinheiro praticamente. Isso não é só o município de Bananeiras. Veja o município que tem instituto próprio, que está numa deficiência horrível. Isso iniciando pelo INSS, que é o pai de todas as previdências desse país. Então, naturalmente, não tem nenhum problema da gente votar, como também votar esse parcelamento, que todos nós sabemos, vamos ser irônicos aqui, se não votar o parcelamento, não vai ter dinheiro para pagar nem a folha dos efetivos, porque se for cobrar todo de uma vez o que o município deve ao IBPEM, imagina, Vossa Excelência, se o INSS fosse cobrar do governo federal todo o repasse que deixaram de repassar, dos atrasos, quantos meses o servidor público federal ia ficar sem receber? O município de Bananeiras não é diferente, não. É um instituto carente, todos nós sabemos disso. Agora que há transparência, e eu vou votar favorável ao seu requerimento, e espero que tenha realmente essa audiência pública para poder, Vossas Excelências, e também na hora de votar o parcelamento, votar. E não sair da raia e dizer assim, não, vou votar por isso e isso. Então, nós vamos votar, eu vou votar, e peço aos colegas que votem também, para que quando vir a audiência pública, e que vinha um parcelamento, Vossa Excelência também, e vou votar também. Então, eu vou deixar esse compromisso de nós votarmos os requerimentos, e com o parcelamento, Vossa Excelência votar também. Então, eu agradeço a parte. Com a palavra o vereador Nicinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aqui a todos que se encontram. Meu amigo Alex, companheiro. A oposição, eu acredito que está fazendo certo, pedindo esse requerimento, aonde venha esclarecer onde está esse dinheiro, que é um dever da oposição, é fiscalizar, olhar aonde o dinheiro público está sendo gasto, porque hoje nós vivemos num país muito, eu vou dizer assim, é triste dizer, mas a realidade tem que ser dita, onde político meta a mão no dinheiro público achando que é dele. Isso tem que acabar. Isso é triste para o nosso país, onde nós vemos hoje a saúde sucateada. Porque, meus irmãos, é triste hoje você sair 5 horas da manhã, meu amigo Alex, até João Pessoa, atrás de um exame, e passar de 5 a meio-dia atrás de uma consulta, e às vezes volta para casa e não consegue. Isso é triste. Isso o Brasil tem que acordar, ver quem serve a população, e a oposição ela está no caminho certo em busca desse requerimento. Eu acredito que todos os vereadores aqui vão ter a consciência e votar favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, com a palavra, vereador Pedro de Andrade Filho. Senhor presidente, apenas para ilustrar o debate, esse problema que vem acontecendo com o nosso Instituto de Previdência, esses reparcelamentos, eles realmente a gente tem que analisar o valor, vereador Paulo, que vai ser reparcelado. Temos que ter essa informação. Como eu estou na relatoria desse projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça, eu pedi uma dilação de prazo para melhor investigar tudo isso. Apesar de que nós, da comissão, nós temos a obrigação legal de aprovar na CCJ o pedido, porque o pedido feito pelo prefeito, pelo Poder Executivo, é amparado na lei. Existe uma lei que o autoriza a realizar esses reparcelamentos. Qual a nossa preocupação? Nossa preocupação é para que a gente possa colocar em pratos limpos, ver a realidade do nosso instituto, e ninguém vai fugir desse debate. Nunca foi discutido isso aqui, que alguém estaria fugindo, colocando o poeiro para debaixo de tapete. Toda a prefeitura
faz reparcelamento, porque, infelizmente, os municípios estão fragilizados do nosso país, a maioria dos municípios passam por essa situação, certo? A ex-prefeita Marta deixou um valor em caixa no Instituto, mas a crise veio, nós sabemos que existiu, e, infelizmente, os municípios sofreram muitas agressões pelo governo federal, que é quem faz alguns repasses. E infelizmente, Bananeiras é um município que tem hoje, isso já foi discutido aqui nessa casa, mais de 800 servidores efetivos e já tem, se não me falha a memória, vereador Ramon, quase 200 aposentados. 200 a 300 aposentados. Então, 172 aposentados, me salva aqui o vereador Kilson Dantas. Então vai chegar um ponto que o pessoal vai se aposentar e os que estão na ativa não vão ter condições de suprir isso. E isso, vereador Nicodemos, tem que ser debatido aqui nessa audiência. A forma com que foi feito isso. Nosso município ele está prestes a entrar em um processo de caos. Então, nós temos a responsabilidade de discutir esses temas e acredito que a casa não se furtará de debater qualquer tema em relação a esse instituto. Em discussão, presidente. Vereador Nicodemos. Vereador Pedro Filho, justamente por conta dessa situação que acontece, de muitas vezes o repasse de Brasília, ou se manter o mesmo, ou baixar um pouco ali alguns centavos, e às vezes aumenta, baixa essa coisa toda, que existem as chamadas, salvo engano, reservas de contingência, ou seja, um valor determinado que a prefeitura deve estipular no orçamento, aquela reserva financeira que não compromete, justamente para tapar os rombos nos momentos em que a conta não fecha com os recursos só daquele mês, sabe? E, lamentavelmente, eu não sei porque a Prefeitura de Bananeiras parece que não sabe o que é isso. Eu não sei o que é que acontece, se é erro dos contadores, se é o administrador mesmo que não dá sossego aos contadores nessa hora. Então, eu acho que está na hora de existir probidade, responsabilidade com a coisa pública, com a gestão do orçamento que existe. Porque senão, daqui a pouco, se for dessa forma, de gastar todo o limite de todos os meses e nunca haver uma reserva para os momentos mais críticos, e ficar sempre descontando no Instituto de Previdência do município, vai chegar um momento que vai acontecer o que já aconteceu na cidade vizinha de Caiçara, a ponto de chegar um ponto de o Instituto não conseguir pagar as aposentadorias. E tome dificuldade para que a Prefeitura conseguisse salvar aquele Instituto e voltar a pagar em dias os aposentados. Esse é o risco que a gente corre e é por isso que é importante essa audiência, é por isso que é importante a gente cuidar de resolver os problemas enquanto é cedo. Nós não temos nem muito o que fazer, apenas o que a gente tem que fazer é continuar fiscalizando e pressionando o Executivo para fazer a sua parte, porque senão lá na frente os servidores vão pagar um preço muito caro e a nós vai sobrar a peixe de omissos, né? Que viu o desmantelar acontecer e que fez que não viu e foi aprovando e aprovando reparcelamento e nada de cobrar que a administração cumprisse com os parcelamentos combinados, não é isso? Então é essa a nossa preocupação, por isso que veio esse requerimento e eu espero contar com a votação de Vossas Excelências para que a gente possa saber o que é que acontece com a Prefeitura na relação com o IBPEM e com o INSS, pelo bem de nossos servidores. No mais, obrigado, presidente, pela tolerância e por mim a gente já pode votar. Colaborando com a discussão, apenas informar que o projeto encontra-se tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, já foi inclusive encaminhada também para a Comissão de Orçamento e Finanças. É uma matéria que nos últimos anos a Câmara Municipal tem votado, a questão do parcelamento e reparcelamento, porque a legislação permite.
não existe nada de ilegal no que se refere ao projeto em tramitação, no que parcelamos ou reparcelamos os débitos previdenciários. O município de Bananeiras é um município que tem a sua previdência própria, criada lá no início, ainda no tempo da presidência do vereador Paulo Rocha de Lima, e que ao longo desse tempo nós tínhamos um número de servidores, um pequeno número de servidores efetivos. E aquele tempo, os servidores mais antigos conhecem, muita gente recebia em folha, a pessoa assinava igual a gente assina a frequência. Assinava, muitos deles recebiam o cash, porque o pagamento era feito lá pela tesouraria, recebia, contava o dinheiro assim, pagava na mão dos servidores, e muitos não contribuíam com o Instituto. Porque se pagava, tinha aquela tolerância, os órgãos de fiscalização não eram tão atuantes como hoje. Então tudo isso fez com que a nossa Previdência fosse tendo números de servidores, mas o caixa sempre vivendo com uma situação de falta de recursos. Chegou o presidente, o eterno presidente, como assim é chamado, vereador Ramon Moreira. Pode falar com mais propriedade, porque esteve na presidência do Instituto por algum tempo, e lá ele conheceu a realidade e fez uma transformação que quando ele assumiu a presidência, e dali em diante foi quando o Instituto começou a ter um caixa de verdade. Então, o projeto em tramitação não tem nada de errado. É legal, é constitucional e é previsto na nossa legislação. Então, devido ao requerimento apresentado pela oposição, a casa sempre com o intuito de fazer um bom debate, tenho certeza que o requerimento será aprovado, e ainda mais certeza de que os representantes da instituição estarão aqui para esclarecer qualquer dúvida deste parlamento. Não havendo mais, vereador Marcelo. Presidente, só para uma questão de esclarecimento, nós sabemos que hoje existe quase 200 aposentados, né, no nosso município pelo IBPEM. E temos quase 800 contribuintes. E a preocupação hoje, eu acredito que é dos funcionários, é de nós vereadores, é que a cada dia vai se aproximando a idade de alguns para se aposentar e vai diminuir a contribuição. Isso aí, consequentemente, vai acarretar mais débito no IBPEM, porque enquanto mais aposentado, menos contribuinte, né? Então, é preocupante, nós que somos parlamentares, representantes do povo, tanto para nós parlamentares, como o gestor que está e o gestor que vem após ele, vai ser um pepino para ser descascado. E aí nós temos que, muitas vezes, debater esses assuntos para que possivelmente haja uma solução para que as pessoas não sejam prejudicadas como está sendo já prejudicado e como está acontecendo com a nossa Previdência Nacional. Só isso mesmo, e agradeço. Agradeço a participação do vereador Marcelo e ouço com atenção o vereador Ramon Moreira para concluirmos essa primeira fase de debate. Presidente, é um tema importante, nós temos que tratar. O Brasil todo está nesse momento discutindo, debatendo sobre Previdência, e nós também temos que tratar desse tema. Inclusive, o vereador Marcelo levantou um tema importante. Nós temos a cada dia um aumento no número de aposentados e temos também que acompanhar a correspondência dos contribuintes. A cada ano nós temos servidores que se aposentam. Nós temos também que solicitar do poder público a inserção, vereador Nicinho,
de novos funcionários através de concurso público no âmbito municipal, para que o Instituto ele possa ser sustentável. E essa sustentabilidade, ela é avaliada, vereador Nicodemos, vereador Antônio Marques, anualmente, através de um estudo chamado cálculo atuarial, que é feito por um profissional especializado e é disponibilizado através do Ministério da Previdência. Então, é um trabalho que deve ser feito, que se avalie as projeções de futuro, para que o município tenha sempre capacidade para o pagamento das aposentadorias e pensões. O vereador Pedro Batista falou sobre essa necessidade também, de modo que nós tratamos do tema, é importante que nós debatamos, um tema muito importante. Agora, nós também, vereador Nicinho, precisamos debater esse tema com um discurso de alto nível, sem politizar um assunto tão importante. É algo que realmente de interesse dos funcionários, de interesse dessa casa, de interesse, inclusive, de todo o município de Bananeiras, presidente. Feito o registro dos senhores vereadores, passaremos agora a votar o requerimento número 16 de 2019. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Requerimento aprovado pelos presentes. Dizer que, após aprovação, a Secretaria encaminhará a solicitação e vamos aguardar uma data que todos possam estar aqui para tratar do tema. Inclusive, encaminhar a Comissão de Constituição e Justiça que possa organizar dia e horário. Informo os senhores vereadores e aos presentes que a próxima quarta-feira de cinzas, nós teremos o ponto aqui facultativo e em outros momentos, eu até procurei a lei na casa, que não encontrei, mas sempre nos últimos anos, a quarta-feira de cinzas é feriado no município, né? O Estado, inclusive, deu facultativo, reiniciando a partir das 12 horas. Eu acho que a educação foi facultativo, retornando às atividades na quinta-feira. Na próxima quinta-feira, nós teremos sessão, no mesmo horário ainda, até que possamos deliberar sobre a solicitação de mudança de horário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Antônio Marques. Senhor presidente, como é do conhecimento de todos a nível nacional e de repercussão mundial, o número crescente de feminicídio. Então, são verdadeiras aberrações que a gente vê na imprensa nacional e, para não dizer, na imprensa internacional. E amanhã, senhor presidente, inicia-se mais um mês, e o mês de março, aqui a imprensa sabe muito bem, que é o mês dedicado à mulher. Dia 8 de março, Dia da Mulher. Lembrando que todo dia é Dia da Mulher, todo dia é dia do homem não se achar superior à mulher a ponto de agredi-la. E o pior, a violência contra a mulher está crescendo alarmantemente dentro da própria família, dentro de casa, ou seja, o perigo está bem mais próximo. Então, com isto, senhor presidente, gostaria que esta casa pudesse fazer alguma atividade que possa chamar a atenção, e temos aqui a nossa ex-vereadora Cristina, que representa muito bem a Secretaria da Mulher, e que possamos ter um trabalho de conscientização que a mulher, pela lei,
de 5 de outubro de 1988, diz: todos são iguais em direitos e deveres, mas a mulher tem um direito a mais, que é o respeito e, acima de tudo, o direito de ser mãe, o direito de dizer: não é sexo frágil, é um sexo forte. Então, senhor presidente, com estas palavras, eu convoco a todos para que possam dar maior valor à sua companheira, à sua filha, à sua esposa e principalmente a todas as mulheres. Não devemos ficar calados diante de determinadas situações que estamos vendo aí. E é lamentável que estamos vendo, e cada dia se passando, crescendo cada vez mais. Então, com isso, senhor presidente, fica aqui a minha comemoração antecipada a todas as mulheres. Então, boa noite. Questão de ordem, ouço o vereador Ramon Moreira. Presidente, só para me acostar ao pronunciamento do vereador Antônio Marques, muito feliz nas palavras. Ultimamente nós tivemos um caso que chocou bastante, que foi vinculado na televisão, que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma mulher, ela foi espancada, violentamente espancada, e isso nos choca, porque tornou-se conhecimento de todo o país. Mas muitas vezes aquelas situações acontecem bem próximo da gente, vereador Marcelo, aqui ainda até no âmbito municipal. E é um tema que nós precisamos debater sempre, e eu gostaria de me acostar às palavras do vereador Antônio Marques e parabenizá-lo pelo tema proposto e sugerir a Vossa Excelência que realize no dia 8 de março ou em data de conveniência da Secretaria da Casa, da Administração da Casa, para que nós, prestando homenagem, também tratemos de temas que são do cotidiano hoje das mulheres. Agradeço a participação dos senhores, ainda registrando questão de ordem, presidente. Que trata-se a questão de ordem, mas ouço ainda em questão de ordem o vereador Nicodemos Costa. Eu não poderia deixar de participar dessa discussão, porque é lamentável o que está acontecendo. Eu não sei se com a mudança de governo, alguns acham que foi rasgado a Lei Maria da Penha, mas é preciso saber que não foi e nem vai ser. E dizer que é uma questão de bom senso, que todos entendam que nem a mulher é propriedade do homem, nem o homem é proprietário da mulher, né? E vice-versa. Então, é preciso que exista o respeito mútuo e o respeito à pessoa humana. Eu acho que uma pessoa bem educada, uma pessoa que reconhece a importância da mulher, a começar pela mulher, a primeira que a gente conhece é a mãe da gente. O que seria da gente se não fosse as mulheres? Como é que vinha o ser humano à humanidade? Então a gente tem uma dívida muito grande com esse ser especial. Eu acho que se alguém está em algum relacionamento que não dá certo, sem problema, termina, procura outra mulher. Mas a violência nunca é o caminho para nada. E, lamentavelmente, o que a gente viu nessas últimas semanas é uma aberração. E é triste saber que, por hora, são aproximadamente mais de 500 mulheres agredidas em todo o Brasil. E o que essa casa puder fazer, o que o município de Bandeira puder fazer pela segurança, o bem-estar e o respeito à mulher, é válido. E nessa luta pode ter certeza que a gente está junto. Senhor presidente. Questão de ordem, ouço o vereador Pedro Batista de Andrade Filho. Agradeço a Vossa Excelência. Que é conhecedor do nosso regimento. Apenas para... Não vou entrar no tema da mulher, a defesa já foi feita pelo vereador Antônio Marques, muito feliz. E, senhor presidente, eu estou utilizando esse momento apenas para agradecer a uma parte da população do Baneiras que está aqui presente e hoje me enche os olhos de alegria, de emoção em ver que a população do Baneiras está comparecendo a essa casa. Nós chegamos a ter sessão aqui, senhor presidente, apenas com uma pessoa, 2 pessoas. Então, eu estou feliz, estou utilizando esse pequeno espaço aqui para agradecer a população de estar aqui assistindo a sessão
podendo compartilhar conosco o que acontece nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, questão de ordem. Sem querer abusar da boa vontade de Vossa Excelência, parabenizá-lo pela iniciativa. A casa aqui está parecendo quase um Big Brother. É câmera para todo lado, todo mundo está elogiando a qualidade da transmissão pelo Facebook. E o resultado está aí. Quando poderia acontecer o contrário, as pessoas acompanhar só pelo Facebook em casa e não vir para aqui, na realidade está sendo o inverso. As pessoas estão vendo que vale a pena acompanhar as discussões, que existe aqui um trabalho sério de vereadores de oposição e situação que estão preocupados com o que está acontecendo na sociedade, e o reflexo está aí. Tantas pessoas que cada vez mais aumenta. E olhe que não tinha nenhum assunto bombástico para hoje. E veio. Então, Vossa Excelência está de parabéns, assim como Douglas Andrade, por investir nas mídias digitais. Abraçar aqui o nosso amigo Pedro Bolsonaro, abraçando Vossa Excelência, abraço a todos lá do conjunto e a todo o público aqui presente. Até o próximo encontro, se assim o Criador nos permitir. Concluído a fase de questão de ordem, e aí aos poucos nós vamos conhecendo o nosso regimento e vamos nos aperfeiçoando. Apenas também, como já tinha registrado, na próxima quinta-feira nossa sessão continuará no mesmo horário, dizendo ainda que, enquanto parlamentares, e aqui no dia de hoje, um vereador utilizou uma comparação durante sua fala, que eu vejo que não é assim que o vereador deve se comportar. Não podemos ter ataques gratuitos, aproveitando uma fala do vereador Ramon Moreira. Não podemos fazer comparações com esse parlamento que muito tem honrado o nosso município, porque aqui todos nós temos buscado trabalhar com um único objetivo. Primeiro, mostrar trabalho aos nossos eleitores. Segundo, coletivamente trabalhar pela melhoria da qualidade de vida do povo de Bananeiras. Aqui, todos nós, e aí eu tenho a convicção e a certeza de que somos homens honrados, pessoas que têm um objetivo na vida, e todos nós aqui somos honestos. Então, não cabe fazer comparações ou ilações com a esfera nacional. Fica aqui o registro, e aos poucos eu tenho certeza que nós vamos compreendendo o papel do parlamento, o papel da Câmara de Vereadores de Bananeiras, que hoje eu digo porque tenho recebido testemunho, não apenas em Bananeiras, mas na região. Nós somos uma Câmara de destaque. Nós somos um modelo para outras câmaras de nosso país. Então, fica registrado, e dizendo que, não havendo nada mais a tratar, declaro em nome de Deus e do povo de Bananeiras encerrada